Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa nas lutas vencer. Quando vierem as tribulações, me reveste com escudo da fé. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa sempre prosseguir. Quando eu tentado for, venhas me amparar. Não me Boa noite, irmão. A paz do Senhor Jesus. Estou com fé mesmo? Sério mesmo? Então nós vamos a dar o início à nossa armadura de Deus. Você tem que entender que essa armadura ela é muito importante. Ela é totalmente espiritual. E ela abrange tudo com relação ao Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo já começa a revestir dessa armadura. Amém, irmãos? Você está com a Bíblia? Abre comigo já no livro de Efésios. Inclusive, irmãos, vou dar... Você que vai estar nessa campanha com nós de oração, já vai lendo o livro de Efésios. Já vai lendo o que vai ser falado na próxima quinta. Já vai lendo o que vai ser falado na outra quinta. Você lendo em casa, você vai ler de novo o livro de Efésios, porque a gente vai dar, aqui é o nosso foco. Amém? Quando você chegar aqui, você já vai estar mais alienado, mais com uma dimensão melhor dessa armadura. Efésios do capítulo 6, do versículo 10. Efésios 6, do versículo 10. Quem achou, diga: achei, pastor. Acharam mesmo? Então vamos lá. Versículo 10. Diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Coloque a mão sobre a Bíblia. Vamos fazer mais uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo, passeia neste lugar, Senhor. Derrama da tua glória agora, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, e nos reveste do teu Espírito, nos revestes agora, meu Pai, com a tua armadura, e dai-nos, meu Pai, sabedoria e o entendimento de todas elas, meu Deus, e que tudo que for falado, meu Senhor, venha ser de aprendizado para cada um de nós. Abençoa a vida do teu povo, meu Pai. Neste momento eu peço para enviar anjos na casa do teu povo, enquanto eles estão aqui ouvindo a palavra, meu Pai, que os anjos do Senhor venham visitar cada um da vida deles, a casa deles, a família deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Em nome de Jesus, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desocupe suas mãos e palmas para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Todo cristão está engajado num conflito espiritual com o mal. Esse conflito é descrito como combate da fé. Como nós lemos agora há pouco, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne,
A nossa luta são contra os seres espirituais, espíritos malignos que a gente não vê. Eles não têm cor, eles não têm sexo, não se sabe se é feminino ou se é masculino. São apenas espíritos que precisam de corpos para entrar. Por isso que tem espírito que ele entra facilmente na vida de uma pessoa, como também ele entra de dentro de um animal. Às vezes a gente vê por aí pessoas falando, que nem está esse movimento do boneco rebom. Quem já ouviu falar? Aí fala, o diabo está lá dentro. Não, o diabo não está lá dentro. Ele precisa de um corpo, ele precisa usar um corpo, ele precisa se alimentar do pecado daquele corpo. Por isso que eu tenho falado, quer matar o diabo de fome? Para de pecar. Amém, irmãos? Por isso que o nosso combate é contra o mal, contra esses espíritos malignos. E é preciso sim que nós venhamos nos revestir dessa armadura de Deus. Essa armadura de Deus não é algo simplesmente dado, praticamente é uma ordenança de Deus, irmãos. Porque a partir do momento quando você se converte, a partir do momento quando você se entrega, a partir do momento que você dá a sua vida para Cristo, você entra também numa batalha, você entra também numa briga. E quando você entrega a tua vida para Jesus, você já entra nessa guerra espiritual por você, pela sua casa, pelo seu vizinho, pelo seu amigo e pela igreja. Amém, irmão? Quem está compreendendo aqui? Então nós temos que se revestir dessa armadura. Aí no versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Qual é o dia mau, irmãos? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente levanta, parece que diz assim, levantei com a perna esquerda, hoje está dando tudo errado. Quem já sentiu assim? Quem está vivendo assim? Não, pode levantar a mão, não tem vergonha, irmão. Ah, tem gente que tem vergonha, né? Ah, eu sou crente e eu não posso passar pelo dia mal. Passa assim, irmão, passa assim. Por isso que nós temos que revestir dessa armadura, para todo dia, irmão, todo dia a gente está ali na batalha espiritual, todo dia, é todo dia, não é uma vez ou outra não, é todo dia uma batalha espiritual. No seu trabalho é uma batalha espiritual, dentro da tua própria casa pode ser uma batalha espiritual, aonde for tem uma batalha espiritual, principalmente você que é crente. Ou você acha que o diabo vai te deixar sossegado? Não. Ou você acha, como eu já vi muita gente dizer, falando assim, até em orações, em clamor, dizendo assim, ó diabo, pode vir quente que eu estou fervendo. Quem já ouviu isso daí? E ó, aqui ele vem. Ou você acha que você fala assim, ele vai se intimidar? Não, ele vem, irmão. Ele vem. Agora por que que ele vem? Porque ele consegue enxergar também o que há dentro de nós. Se eu tenho o Espírito Santo, ele já vai ficar com um pé atrás. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo, e se eu não tiver revestido dessa armadura, aí ele vem, e ele vem com tudo. E quando ele vem mesmo para estragar, para destruir, para acabar mesmo com a vida da pessoa. Então, por isso que é importante essa armadura. Agora diz mais assim ainda, ó, no versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vírgula, eu vou parar aqui, porque a outra parte é do pregador, de quinta-feira. Vestido com o lombo da verdade, e algumas Bíblias está como cinto da verdade. Algumas outras traduções falam sobre proteger o rei. Esse cinto, para você entender, do romano, do soldado romano, ele é um cinto que ele ficava em volta de todo o corpo, e dava umas 2, 3 voltas, para segurar a túnica, e para deixar ele bem alinhado para uma batalha. Porque se aquele cinto se soltar, a túnica sai, e atrapalha todo o restante da armadura, porque esse cinto aqui, ele também vai segurar o restante das armaduras. Veja como que primeiro quando Paulo fala, ele fala justamente do cinto. Paulo foi bem interessante, foi bem espiritual. Ele estava preso quando ele falou isso aqui.
Quando ele estava preso, chegou lá o soldado, que eles estavam preparando para uma luta de treino. Não era uma guerra, uma luta de treino entre eles lá. E aí aquele soldado estava lá e tinha um servo ajudando ele. Então ele viu que amarrou o cinto. Aí o servo foi lá, deu o escudo, foi lá, entregou a couraça, foi colocando tudo. E o Paulo viu aquilo ali. E dali ele puxou o quê? Para o lado espiritual. O quanto é importante nós se revestir dessa armadura, começando pelo cinto da verdade, irmãos. Para você vencer o diabo, se tem que viver na verdade, irmãos. Amém, irmãos? Tem que viver na verdade. Mas tem um porém. Você tem que colocar esse cinto de uma forma adequada. Você não pode apertar ela muito e muito menos afrouxar, irmãos. Você tem que deixar esse cinto totalmente alinhado, deixar ela bem certinho para você viver na verdade. Colocando esse cinto, você vive na verdade, na fidelidade, na comunhão. O cinto da verdade, irmãos, ele vai provar quem é você diante de Deus e diante dos homens. Esse cinto da verdade vai provar quem é você no seu trabalho, quem é você na tua casa, quem é você na igreja. Esse cinto da verdade, irmãos, por isso que já fala, cinto da... Não entendi, cinto da... Verdade. Da verdade. Eu tenho que viver a verdade. Se eu entreguei minha vida para Jesus, eu mudei de vida. Se antes eu mentia, hoje eu não minto mais. Porque a mentira não é questão, a pessoa mente porque o diabo está dentro, não. Já é questão de hábito. Porque tem crente, mesmo que o Espírito Santo ele consegue mentir. Por quê? Porque é um hábito. Então ele tem que mudar de hábito. Então quando ele coloca o cinto, a vida dele tem que mudar. Eu tenho que estar alinhado, eu tenho que estar ajustado, eu tenho que caminhar na verdade, ser alinhado com o Espírito Santo. Agora, irmãos, o perigo é se você apertar esse cinto demais. Quando você aperta esse cinto demais, irmão, você se torna uma pessoa religiosa, um crente fanático, um crente muito chato, irmãos. Então eu vou te mostrar esse tipo de coisa, vou te falar. Ou aperta o cinto demais, eu viro um crente religioso, ou se eu afrouxar o cinto, eu viro um crente mundano. Então você tem que alinhar o cinto adequadamente na tua vida. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Se eu apertar o cinto demais, aí eu vou ser aquele religioso, aquele crente fanático, que só ele está com toda a verdade. Você vai lá e fala as coisas, ele fala que não é bem assim, mas só ele está certo e você está errado. Aí a pessoa aperta demais o cinto, ela tem a verdade, incrível que pareça, tem, só que apertou demais. Aí ela quer sair por aí, dando a tua vida religiosa, falando um monte de coisa, em vez de trazer pessoas para perto, o que está fazendo? Está afastando a pessoa. Como que a pessoa vai ganhar o seu familiar para dentro para a igreja, para Jesus? Como que a pessoa vai querer ganhar o seu filho para Jesus? Tudo que vê, ela chega de forma religiosa, dando aquela cintada religiosa e fala: você é capeta, tem o diabo dentro de você, você tem que ir para a igreja, de forma assim religiosa. Não ganha, irmãos. Agora, se eu tenho cinto alinhado, eu sei como conduzir tanto a minha vida espiritual, como a minha vida, como também eu sei conduzir como a minha casa. Amém, irmãos? Eu sei conduzir. Por quê? Porque eu estou com ela está certinho no meu corpo, e eu estou com todas aquelas armaduras certinho comigo. Porque esse cinto da verdade, irmão, ela também tem que se alinhar com a última armadura, Fernando, que é a oração em todo o tempo, que vai ser o último pregador que vai falar. Se eu estou com esse cinto aqui, ou ele está apertado, ou ele está frouxo, não se alinhar com a última armadura, o restante das 5 está comprometido. A salvação está comprometida. O evangelho, que é o calçado dos pés, também está totalmente comprometido.
Por isso que a gente vê aí muitos crentes lá fora, que em vez de ter uma vida alinhada com o Espírito Santo, em vez de ter uma vida com Jesus, está tendo uma vida totalmente diferente. Aquele crente que se batizou nas águas, diz supostamente que entregou a vida para Jesus, se diz que matou a velha criatura, mas na verdade não matou a velha criatura. Ele continua vivendo uma vida errada. Aí quando chegam os demônios, aí quando chega Satanás, aí quando chegam os inimigos, como que ele vai combater sem essa armadura? Amém, irmãos? Então esse é um aprendizado, de nós nos revestirmos sempre dessa armadura, todo dia. Você que levanta cedo, você vai colocar a tua roupa, o teu uniforme de trabalho, coloca como se colocasse a tua armadura, irmãos. Porque a partir do momento que você coloca os teus pés para fora, irmão, é guerra para tudo quanto é lado, irmãos. Ou você acha que não tem guerra? Tem sim, irmãos. Sabia, irmão, se Deus abrisse totalmente os nossos olhos espirituais, a gente sairia tropeçando em demônios por aí? Sabia disso? Para você entender como que é o lado espiritual. E o que nós estamos vendo hoje, mesmo dentro das igrejas, menos aí afora, pelas redes sociais, eu vejo muitas coisas. É crente brincando com as coisas espirituais. Está com o cinto frouxo. Está faltando a armadura. Ou supostamente não se converteu. Não entregou de fato, de verdade, a vida para Jesus. Então, quando a gente apertar esse cinto, irmão, você realmente se torna uma pessoa totalmente religiosa, fanática, um crente chato mesmo, que ninguém quer ficar por perto. Estava lá um rapaz, os seus aí 19, 20 anos, começou a pregar o evangelho, curava as pessoas, pegaram ele, aí falaram para ele: você tem o direito de se defender. E ele começava a citar Abraão, começou a citar Salomão, e os religiosos do cinto apertado, eles faziam assim, ó, tampavam os ouvidos e falavam: não queremos ouvir, não queremos ouvir, não queremos ouvir, e ele falando: não queremos ouvir, até que mataram ele. Eu falo de Estevão, o primeiro mártir após a ascensão de Jesus. Ele começou a falar também da verdade, mas os que tinham a verdade, mas com o cinto apertado, eles não quiseram ouvir. Muitas das vezes, irmão, até mesmo dentro da igreja, até mesmo, não digo aqui, mas eu digo no geral, no contexto geral, no nosso meio, às vezes a gente quer falar alguma coisa para ajudar, não quero ouvir. Não é bem assim, pastor, não é bem assim, obreiro. Vai ler mais a Bíblia, vai orar mais. É ou não é? Não é assim que fala para a gente? Por quê? Porque só eles querem ter a verdade. Então temos que tomar cuidado, irmão, que se eu quero ganhar a minha família, os meus amigos, se eu quero levar Jesus para eles, então é melhor que eu ande com o cinto totalmente alienado, para que eles não cheguem e não olhem assim para mim e falem assim: eu ir na igreja para ficar que nem você? Um Bíblia doidão assim, fanático. Quer dizer, para ele tudo demoniza. Ele demoniza tudo é demônio. Ele demoniza tudo. Caiu o copo no chão, quebrou, é demônio. Cara, caiu o microfone do pastor, é o demônio que deu um tapa lá na mão dele. Eles tudo demonizam. Por quê? Religiosidade, está preso numa gaiola. E o que é pior? Alguns líderes estão desse jeito e estão trazendo esse povo, abrindo a gaiolinha e botando eles dentro da gaiolinha, fecha a gaiolinha, fica igualzinho aquele passarinho. Aí fica aquela coisa, e Deus te livrará do laço do passarinheiro. Mas aí o crente não lê a Bíblia, aí o crente não ora, o crente não jejua, e ele cai no laço do passarinheiro. Cai nas mãos de muitos religiosos aí. A gente já viu aí no passado algumas religiões que levaram até o povo a cometer suicídio, dizendo que ia para o céu. Vai saber para onde foi aquelas almas. Religião. Tem a verdade, tem a Bíblia.
Eu acredito, irmão, que quando uma pessoa vem para a igreja, acredito eu, acho que até o pastor também, porque eu acredito que todo mundo já tem a verdade. A gente vê por aí. Eu acredito que todo mundo já tem uma Bíblia para ler. Todo mundo já leu uma Bíblia. Principalmente é o mesmo, né? Salmos 23 ou Salmos 91? 23, 91, 91, 23. Eles sabem até decor. Então eles têm a verdade. Só que o problema é não usar a armadura adequadamente. Quem está compreendendo? Estão entendendo? Adequadamente. Então eu tenho que tomar cuidado se eu não for apertar muito essa armadura e se tornar esse tipo de crente. Aí você nunca vai ganhar almas para Jesus. Nunca. Eles têm que olhar e ver, nossa, essa mulher é sábia, esse homem é sábio. Nossa, como que ele consegue? Por quê? Porque você está com o cinto ali alienado. Está tudo certinho com você ali. Só que as lutas vêm, irmão. A luta vai vir. Não tem como se escapar. Mas pelo menos você com a armadura adequada, você vai lutar. Você vai guerrear. Você não vai desistir. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Palmas para Jesus aí. Isso aí. Você vai estar alinhado ali nas guerras, na luta espiritual. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Quem dera se nós se convertesse, já recebesse o Espírito Santo e Jesus nos levasse. Eu me lembro quando fui batizado com o Espírito Santo, irmão. Eu queria abraçar até o meu cachorro. Mas sabe o que eu falei para Jesus? Ah, Jesus, me leve, por favor, me leve, me leve. Porque eu estava naquele êxtase maravilhoso, aquele momento maravilhoso de glória na minha vida. Eu não sabia explicar, mas eu queria, me leva, mas ele não me levou, estou aqui pregando. Por quê? Porque eu sabia que naquele momento, é aquele momento que eu estava, sabe, sendo revestido, sendo, sabe, puxado pelo Espírito Santo, vendo a minha salvação ali, irmãos. Irmãos, se reveste desse cinto, deixa alienado e cuide da tua salvação, que ela é muito mais importante. Glória a Deus. Muito mais importante. Porque o troféu do diabo e seu demônio é a nossa cabeça. Esse é o troféu. Mas a gente não vai dar. Amém, irmão? Amém. Fala assim, eu não vou dar minha cabeça, não. Eu não vou dar minha cabeça. A não ser que seja pelo Evangelho. A não ser que seja pelo Evangelho. Aí sim, como aconteceu com Paulo. Paulo não, né? João Batista, ó, já inverti. Como aconteceu com João Batista. A cabeça dele foi parar na onde? Numa bandeja. Por quê? Porque ele pregava o Evangelho. Porque ele tinha o cinto adequado dele. Já estava certinho, ele pregava. E ele falava. E ele não tinha medo de falar a verdade. E ele falava mesmo. E é isso que tem que acontecer. Quando você está revestido desse cinto da verdade, você tem que falar somente a verdade. Verdade nada mais além do que a verdade. Você não pode abrir mão dos seus princípios. Ah, pastor, se eu falar a verdade, o meu casamento acaba. Acaba o casamento, mas não perde a salvação. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade lá no meu trabalho, no meu emprego, eu vou perder o emprego. Eu perco o emprego, mas eu não perco a salvação. Viver a verdade. É que nem aconteceu esses tempos aí lá no meu trabalho. Eu preparo um material lá para o pessoal. Aí foi colocado lá uma porcentagem normal que é dado lá. O material saiu ruim. Aí eu entrei em acordo com o meu encarregado, mais o outro. Aí eu entrei em acordo com ele e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 3%, vamos colocar 3,5%. Então vamos, vai dar certo? Eu falei, eu acho que dá. Porque se com 3% não deu certo, vamos colocar mais. Deu certo, 3,5%. Tá? Até hoje eu vou dando 3,5%. Mas sabe qual que eles falaram para mim daí? Flávio Jordão, se perguntarem alguma coisa para você, diga que você colocou 3%. Quer dizer, já queria que eu mentisse se perguntasse. Só que quando perguntaram, eu falei, eu coloquei 3% e meio.
Ah, quem mandou? Encarregado mandou? Eu falei, não, fui eu que coloquei por conta própria. Eu só chamei eles e falei, vamos colocar 3% de medo. E está dando certo. Está vendo? Precisei mentir? Precisei mentir. Pega e fala a verdade. E é o que está acontecendo. Tem muitos crentes, mesmo dentro das igrejas, continuam mentindo. Ele está com o escudo da fé. Está que nem o escudo do Capitão América. Joga, bate em todos os demônios e volta ainda para ele. Ele está até com a sandália, com o evangelho, com o calçado, está com a Bíblia, está com tudo. Só que o cinto está errado. Ele continua mentindo. Não, irmão, nós temos que falar a verdade. Amém. Glória a Deus. E cuidado para não afrouxar esse cinto. Que é pior ainda, porque o religioso ainda dá para a gente tentar e falar, vai um pouquinho mais para frente, sabe, diminui um pouco isso daí. O religioso até dá. Agora, o que deixa o cinto frouxo é justamente o crente que é carnal. É justamente o crente mundano. É aquele crente que ele fala: para que eu tenho que ser dizimista? Para que eu tenho que dar oferta? Cuidado, irmãos. É um alerta que eu dou para vocês. Eu falo porque eu vejo essas redes sociais aí, você não faz ideia das loucuras que acontecem. O que tem de crente com cinto frouxo, que hoje está nas redes sociais, detonando com quem pede dízimo, detonando com o pastor que pede dízimo, detonando com o pastor que pede oferta, falando para as pessoas que você é igreja e que você não precisa estar dentro de uma. Cuidado com isso daí, irmão. É um crente que está de cinto frouxo, porque se você for vasculhar a vida dele, ele foi um rebelde dentro da igreja. Ele não queria ouvir o seu pastor, ele não queria estar na disciplina. Aí ele fica brabinho, vira as costas e sai da igreja, entra nas redes sociais, vira um crentinete, só para detonar com as igrejas. E olha que tem gente ainda que ainda apoia esse tipo de pessoas. O crente mundano é aquele crente que ainda ele não parou de beber. Ah, pastor, eu não bebo mais aquela braminha. Eu bebo aquela cervejinha que não tem álcool, mas não deixa de ser cerveja. Ah, pastor, eu não fumo mais cigarro, que faz mal para o pulmão, né? Que traz câncer. Mas eu fumo, como que é o nome daquele negócio lá que o pessoal narguilha, mas não deixa de fumar. Larga a mão de ser crente carnal. Cinto frouxo. Ele está em a verdade. Ele tem. Ele sabe da verdade. Olha, irmão, o crente que está com... Eu dou até risada, porque lá, quando eu morava lá no Campo Largo, tinha uma igreja assim, não vou falar o nome da igreja, eu não estou aqui para detonar com igreja nenhuma, estou aqui só para pregar o evangelho, mas a gente pega um pouquinho desses exemplos para você entender. Tem uma lá que está com o cinto tão frouxo, que agora, vai para eles agora, junho e julho, é a festa gospel junina. Cuidado, irmão. Cuidado com a festa gospel junina. Cuidado com o carnaval gospel. Cinto frouxo. É o mundo entrando nas igrejas. E eu tenho falado, não é que o mundo entra na igreja. Primeiro o mundo entra no líder. Se o mundo entrar no líder da igreja, pronto, ele vai dar para o povo o que ele recebeu do mundo. E aí que nós estamos vendo aí. O cinto frouxo, nós já vemos a igreja até de homossexuais. Nada contra eles, não tem nada contra, eu amo todos eles. E tenho amigos homossexuais. Eu sento na mesa deles, eles também sentam na minha mesa. E todos eles me respeitam e eu respeito eles. Mas agora, por que estão com esse cinto frouxo? Porque eles não querem a verdade. Eles só querem saber do amor, só querem saber do love, mas não querem saber da coraça que o próximo pregador vai falar. Eles não querem saber do escudo que o outro pregador vai falar nas próximas quintas. Ele não quer viver adequadamente usando este cinto, que é o cinto da verdade.
E esse cinto, irmão, ele, como eu vou estar repetindo, tem que estar adequado em você, para não se tornar um crente mudando, deixando esse cinto frouxo. Amém, irmãos? E a gente vê por aí. O que o povo hoje quer? Se o pastor Jean quisesse encher essa igreja aqui hoje, ele colocaria uma placa e falava: ó, aqui tem profeta. Se ele quiser encher essa igreja aqui, é só ele botar lá uma placa lá na frente e dizer: ó, vem hoje aqui, ó, culto dos profetas, o sonho da casa própria, o sonho do carro próprio, o carro novo, a troca de tudo, o sonho de um casamento, banco, dinheiro. Duvido que não enche essa igreja aqui, irmão. A gente é capaz de abrir tudo aqui para colocar a cadeira até nos corredores. Mas sabe por que a igreja está assim hoje? Quem sabe explicar? Sabe por quê? Porque nós pregamos o verdadeiro evangelho. Oh, aleluia! Nós pregamos o verdadeiro evangelho. E eles não querem ouvir. E os dos crentes que estão com o cinto frouxo, eles só querem pular, glórias, aleluia, vitória, 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 vitória. Não, irmão. Às vezes você vai perder uma batalha. Às vezes você vai ganhar uma e perde duas. Vai ganhar duas e perde três. Mas quem tem o Espírito Santo, quem está na fé mesmo, quem está revestido dessa armadura, ele não desiste. Amém? Oh, aleluia! Oh, Deus! Ele não desiste, irmão. Não desiste. Pode dar a luta que for, pode vir a pancada que for, irmão. Quem está revestido dessa armadura, ele não desiste. Ele continua, fica na fé. Ele não para. Ele não está nem aí pelas circunstâncias, ele não está nem aí pelas coisas que vão acontecer. Porque tudo que importa para ele é a salvação, é a comunhão, uma vida com Cristo, uma vida realmente com Jesus, irmãos. É isso que nos importa. Por isso que eu tenho que estar revestido dessa armadura, para suportar os dias maus, para lutar contra as potestades e principados. Às vezes tem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, falando mal de você, jantando você, almoçando você, irmão. Às vezes estão lá e fala de você, preparando alguma coisa para ir contra você, para caluniar você. Mas se você está com esse cinto da verdade, irmão, pode vir mentir o que for contra você, mas não vai resistir à verdade. Não vai. Pode vir a mentira que for, pode vir a calúnia que for, cedo ou tarde, como diz, não ficará nada em culto que não seja revelado. Palmas para Jesus, irmão. Palmas para ele. Ele merece aplauso mesmo, irmão. Oh, aleluia. Oh, Deus de Israel. Irmão, é isso. É uma coisa que não tem muito o que falar, não tem muito o que pregar. Porque já diz, cinto da verdade. Quando passa na cabeça a verdade, você sabe que você tem que andar na verdade, na integridade, na comunhão. Seja fiel com todas as coisas, irmãos. Seja fiel em tudo. Porque os que estão lá fora, que conhecem nós, eles ficam de olho em nós, irmãos. Ou não ficam? Ficam de olho no teu trabalho. O patrão sabe que você é crente? Quem sabe? Quero ver aqui. O patrão sabe que você é crente? O meu patrão já sabe. O pessoal ali, tudo ali já sabe que eu sou até pastor. Mas tem uma coisa, irmão. Você acha que eles não ficam de olho em nós, esperando nós escorregar? Aí o crente está com o cinto frouxo, o que ele vai fazer? Vai pisar no cinto, vai escorregar, vai aparecer toda a nudez dele. Aí ficam aí, envergonhando o Evangelho de Jesus. É esses crentes, irmão. Não temos que ser assim.
O que eles querem do cinto frouxo é câmera, luz e ação. É isso que eles querem. O que tem de crente frouxo, irmão, do cinto frouxo, perdão com a expressão, é o cinto frouxo, ele só quer pular, quase voar, mas não entregou a vida para Jesus. Continua sendo um crente carnal, continua sendo aquele crente que mente, continua sendo aquele crente hipócrita, continua sendo crente que ele faz aquela panelinha para falar mal de obreiro, para falar mal de pastor, para falar mal do irmãozinho, para falar mal da irmãzinha. Fuja disso, amém, irmãos? Olha para a pessoa do seu lado e fala: fuja disso. Fala, fuja disso. Vai, fala aí, mas fala com fé, fuja disso. Glória a Deus, aleluia. Fala assim, ó: se você não fugir, eu vou falar para o meu pastor. Fala! Se você não fugir, eu vou falar para o meu pastor. Ó, o pastor já está lá. Amém, irmãos? Vive a verdade. Seja um cristão de verdade. Seja um crente mesmo de verdade. Não precisa ser um santão, né? Tem gente que pensa que a gente é santão. Não. Vou viver alinhado, na comunhão com o meu Cristo. Tudo que eu fizer é para Ele, somente para Ele. O que gosto deixa de gostar, o problema é deles. O que importa é eu fazendo para Jesus. Amém? Seja fiel a Deus em tudo da sua vida. Vive uma vida reta com Cristo. Mas não deixe esse cinto se afrouxar, irmão. Porque esse cinto frouxo, irmão, ele começa a acontecer sem você perceber. Sem você perceber. Ele vai desafrouxando, sem você perceber. Quando menos você espera, você já está fazendo coisas ao contrário da Bíblia. Quando menos você perceber, você já está falando coisas que não tem anexo nenhum com a palavra de Deus. E você acha que é certo. Tem uma modelo aí, não vou falar o nome, diz que criou até uma igreja já para ela. E sabe o que são os obreiros? Tudo travesti, homossexuais. Por quê? Cinto frouxo, tem a verdade, mas eles só querem love, só querem amor. E nós, que estamos com o cinto certinho, adequado, nós somos os terríveis para eles. É nós que matamos, é nós que jogamos almas para o inferno, só porque nós estamos alinhados com a palavra. Amém. Glória a Deus. Nós não precisamos apontar o pecado para ninguém. Nós não precisamos chegar e acusar: ó, você está no pecado, você vai para o inferno, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não aqui conosco. Eu sei da primeira reunião que foi feita. Não aqui conosco. Nós abraçamos os pecadores. Nós trazemos para perto eles. Não apoiamos o pecado. Mas uma coisa é certa: se nós estamos com o cinto da verdade, nós não precisamos apontar. A gente, com o cinto da verdade, a gente vai mostrar para eles como é que é. Eles mesmos vão sentir o nojo do próprio pecado. Amém? Amém. Eles mesmos vão sentir o nojo daquilo ali. Não precisa apontar o dedo. Você. Os religiosos do passado, um pastor pregou assim, eu vi isso daí, até comentei com o pastor Diego. Lá no passado, assim, ó, que não quiseram ouvir, do cinto apertado. Por que lá no passado era pecado e hoje não é mais? Por que no passado era proibido assistir televisão e hoje os mesmos que proibiram tem até agora, transmitem as suas igrejas numa televisão? Quantas almas não mataram lá no passado? E como que vamos recuperar agora? Só andando na verdade. Amém? Oh, aleluia. Nós somos os poucos, irmãos, no meio de muitos. Poucos. A gente pode estar no meio de 30, 40, 50 mil pessoas. No meio de 30, 40, 50 mil pessoas, irmãos, Jesus ainda consegue encontrar 5, 6, uma meia dúzia que está com o cinto certo.
Não compreenderam? É isso. Nós temos que viver a verdade, viver na integridade, viver nessa fé, andar alinhado com Jesus, andar alinhado com Cristo mesmo. Doa que doer. Essa é a grande verdade. Às vezes o cinto está dando no lombo, mas é para curar. Amém, irmão? É para curar. Então, se eu quero ter as outras armaduras comigo, então eu tenho que colocar certinho esse cinto. Aleluia. Amém? Certinho. Aí eu colocando certinho esse cinto, aí eu consegui ir para a luta. Como que você vai vencer o diabo? Com a própria mentira? Não tem como, irmãos. Não tem como. Nós não vivemos um filme, que nem o filme do Constantino, quem já assistiu? Já viu? O cara combate o diabo, mas ele combate o diabo com magia, com bruxaria. Faz algum sentido? Não faz. Você vai combater ele com as armaduras. Glória a Deus. Né? As armaduras. É com ele que você vai combater. Com a sua vida reta. Porque uma das performances de Satanás e seu demônio é ele achar coisas para falar ao seu respeito. Ele vem na base da mentira, ele vem na base do engano. E como ele não tem nada contra você, ele puxa o teu passado. E o passado vem à tona. Quantos vocês já ouviram falar isso entre vocês mesmos, de vocês mesmos? Nossa, o fulano era isso, era aquilo. Agora depois que foi para a igreja, simplesmente fica assim por isso mesmo, colocou a Bíblia, pronto, convertido, jogando o passado nas nossas costas. Mas não se preocupe não, irmão. Não se entristece com isso. Sabe por quê? Quem que te libertou? Jesus. Jesus. Ele que te libertou, Ele que te salvou. Só ore pela pessoa. Ou nem ore também, pronto. Próximo, não vou nem orar. Mas olha, oração em todo tempo. Mas a gente fala, não vou nem orar. A minha carne fala, não vou nem orar. Mas o meu espírito, a minha vida com Jesus fala, eu vou dobrar os joelhos e eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, tira aquele demônio ali daquela pessoa. Abre os olhos daquela pessoa. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava doido, indo para Damasco para matar lá os cristãos, para pegar todos eles. Estava doidão, com sangue na boca. De repente, um raião lá na frente dele. Caiu no cavalo. Ficou cego. Aí ficou 3 dias lá no canto, sem comer, sem beber e orando. Era um homem que conhecia a verdade. E ele estava com aquele cinto dele totalmente apertado. Totalmente. E quando falava de Jesus era blasfêmio. Quando eles estavam pregando, Pedro, Tiago, João pregando, para eles era tudo heresia. Eles tinham o ensinamento de Jesus, enquanto eles tinham os ensinamentos dos Antigos Testamentos. Aí chega Jesus, solta um raião, ele cai do cavalo e fica 3 dias lá, orando. E quem que aparece para ele? Jesus. Paulo, por que me persegues? Pense nisso. Irmão, já imaginou você ouvir uma voz de Jesus falando assim: fulano, arruma esse cinto, deixa alinhado. Imagina se ouvir uma voz assim, irmão. Por que você está fazendo isso? Não vai me agradar desse jeito, mas agrada a Deus alinhado com esse cinto. Amém, irmãos? Palmas para Jesus, irmão. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Por isso, irmão, que você vê que nem lia o restante dos negócios aqui. Vê como o Espírito Santo é. Porque o Espírito Santo, irmão, antes de nós pregar o Evangelho, ele ministra para nós primeiro. Sabia disso? Ele ministra.
Ele ministra para mim, ministra para o pastor, ministra para o pastor, ministra para o pastor Tiago, para a pastora Cátia, ministra para os diáconos, para todos aqueles que sobem aqui no altar para pregar. Antes de pregar, o Espírito Santo primeiro ministra para eles. Por isso que às vezes eu chego e falo assim: eu não prego o que eu vivo, eu prego o que eu vou viver. O que eu vou viver. Porque muitos falam, eu prego porque eu estou vivendo, mas na verdade não está vivendo, irmãos. Não está vivendo. Não está. Veja como é que está esses crentes que está com o cinto frouxo. Olha o que está acontecendo com o Evangelho. Ninguém confia mais em pastor, irmãos. Ninguém. Eu me lembro uma vez um pastor pregando, e ele começou a chorar no altar. Até hoje eu não esqueço aquilo ali, um amigo meu. Ele pregou lá, o evangelho estava pregando, e ele começou a falar assim, olha, pessoal, ele começou a chorar. Antigamente, quando nós ia no açougue comprar carne, ou lá no panificador comprar um pão, ou numa quitanda, comprar uma banana, uma melancia, umas laranjas, quando a gente comprava e ia pagar, eles falavam, não pastor, não precisa não, paga depois. Se não tiver dinheiro, pode vir aqui que a gente vem enfiado, tranquilo. Hoje, se dá o dinheiro, capaz de olhar para ver se não é falso. Olha o que fizeram com o evangelho. Olha o que eles fizeram por estar com esse cinto frouxo. Olha o que eles fizeram. Não confiam mais em nós. Ele chorou amargamente isso daí. Agora, por que eles faziam isso? Porque eles confiavam no crente. Pode ver, antigamente era assim, quem é crente mais antigo que eu deve saber disso. Quando falava, ó, aquela é crente, nossa, é crente? Opa, não vai sentar na minha mesa. Não é crente? Opa, pode vender para ele que é de confiança. Hoje não tem mais, irmãos. Desafrouxado. Estão escambulhando com o evangelho de Jesus. O que eu quero dar um alerta para você, igreja, não caia nessas ideias. Não entre no meio dessa multidão. Enquanto a multidão está indo para um lado, os crentes estão indo para o outro, os crentes verdadeiros estão indo para o outro lado. Nós sempre vai ao contrário da multidão, irmãos. Siga os passos de Jesus. Jesus fala, o primeiro vai ser o último, e o último será o primeiro. É assim com Jesus. Não odeia, ame. É assim com Jesus. O crente que está com esse cinto frouxo, ele só quer matar em nome de Deus, como também do cinto apertado. Não, irmão, nós não somos assim, amigos. Então pegue esse aprendizado, irmãos. Use já esse cinto. Faça a sua oração em casa e fala, Senhor, vai me ensinando como devo usar a minha armadura. Quem quer saber o segredo? Quero ver. Quer saber o segredo? Você já tem a armadura, irmão. Aleluia. Você já está com a armadura, irmão. Agora é só alinhar ela. Coloca certinho. Armadura por armadura. Como que eu vou fazer? Como que eu vou usar? E outra, irmão, tem que usar todas elas. Nada deixar uma de um e buscar o outro depois. Tá? Não vai fazer que nem Davi. Para nós encerrar aqui. Não vai fazer que nem Davi. Davi estava com todas as armaduras dele lá. Na batalha. E briga daqui. E briga dali. Todo o tempo. Briga, luta, tal. E guerra. Guerra e mais guerra e mais guerra. E ganhando. E vencendo. Um dia... eu não vou para a guerra. Não quer saber. Vou ficar no meu palácio. Vou olhar aqui como é que tá as coisas, os meus amigos. Vou jogar um fliperama que eu comprei, um Xbox, né? Assisti uma Netflix, paguei lá e até agora eu assisti. Ah não, agora eu vou descansar. Tirou o cinto, tirou o capacete, tirou a couraça, tirou o sapato e sentou. E pegou.
com a mulher ainda do soldado mais fiel dele. Irmão. Ele só tinha uma única armadura depois disso tudo, porque a casa dele foi a ruína, irmão. Só porque ele descansou, e naquele descanso ele pecou contra Deus. Se você for ler Salmos, a única armadura que sobrou para ele, sabe o que era? Oração o tempo todo. De súplicas, súplicas, súplicas e mais súplicas. A oração dele. É que tempos depois, anos depois, Deus ainda deu uma restituída antes dele morrer. E mesmo assim se tornou um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E sabe por quê? Uma única palavra: honra. Seja uma mulher honrada, seja um homem honrado, seja um pastor ou uma pastora honrada, honrados, obreiros, sejamos todos nós honrados. Amém? Palmas para Jesus. Irmãos, se coloque e vem aqui na frente. Eu vou fazer uma oração, daí já em seguida eu vou passar para o pastor. Vou fazer a oração para esse revestimento, daí já em seguida eu vou passar para o pastor para ele fazer a oração da fé. Amém, irmãos? A gente vai orar, e você vai orar para se revestir dessa armadura, pedir cada vez mais os ensinamentos. Irmãos, quando você se reveste da armadura, você aprende a caminhar também com os seus próprios passos, sabia? Porque tipo assim, irmão, eu vou falar. Quem gosta que o pastor fala? Vou falar. Pastor, manifestou um demônio na minha casa. Alô, pastor, me ajuda. Alô, alô, o pastor não atende. O que aconteceu? Alô, alô. Não, irmão. Não. Você está com a armadura? Aqui não, bicho. Aqui não. Expulsa você, irmão. Você tem o nome de Jesus nas tuas mãos, na tua boca. Aleluia. Você não precisa. Claro, existe casos que o pastor vai, claro, não estou dizendo que não. Mas e se nós não tiver? E se o Breno não tiver na hora? O que você vai fazer? Você vai falar: ô bichinho, dá um tempo aí que eu já vou chamar lá o pastor. Vai falar? Vai deixar ele posar na tua casa? Não. Expulsa ele, irmãos. Amém? Amém. Expulsa ele, ainda mais se ele vê que você está com a armadura completa, sem nenhum furo. Ele vai ter que sair. Em nome de Jesus, sai daqui. Ele tem que sair, irmão. Espeneando ou não, ele tem que sair. Amém, irmãos? Se alinha com esse cinto e com a armadura de Deus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso de Israel, em nome do Senhor e Salvador Jesus, que essa mensagem, meu Pai, esteja agora, meu Deus, carimbada no coração de cada um dos teus servos, meu Pai, que aqui se encontra. E que elas possam, meu Deus, aprender agora a colocar esse cinto. Por isso, Espírito Santo, eu quero te pedir, ensina eles a todo tempo. Como o Senhor tem me ensinado aos pastores, aos obreiros e diáconos. Nos ensina, meu Pai, para que nós sejamos capacitados, meu Deus, tanto para fazer a tua obra como para ganhar almas, meu Pai. Porque de repente essa pessoa que está aqui, ela não tem chamado para ser pastor, para ser obreiro, mas ela tem um chamado, como todo mundo tem, que é o ID. Por isso, meu Deus, abençoa a vida de cada um dos teus servos, e que eles possam agora, meu Pai, se revestir, meu Deus, dessa armadura, desse cinto da verdade. Em nome de Jesus, meu Pai, se porventura, meu Deus, do nada acontecer dele mentir, lembra ele desse cinto, fala para ele, Espírito Santo, e diga: arruma esse cinto, deixa alinhado nesse cinto, e você será salvo. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pode vir, pastor. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer, Deus, por este culto, agradecer pelo Senhor ter colocado o cinto da verdade sobre as nossas vidas, Pai, ter ajustado, Deus, conforme o caráter de Deus, Pai, que nós possamos sair com esta palavra, com a verdade, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, preste atenção. Quem anda na verdade não precisa se justificar, a própria verdade fala por você. Jesus mesmo, ele falava: em verdade vos digo. Ele falava da verdade da terra e ele falava da verdade do céu. Então, quando você estiver cingido pelo cinto da verdade, o mal não chegará à tua tenda, os falsos testemunhos, as falácias não te atingirão, as palavras contrárias não te atingirão, porque a verdade te justificará. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro sobre as famílias, eu oro sobre os filhos, sobre os casamentos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que se tiver algum mal querendo furar a armadura, está repreendido no nome do Senhor Jesus, porque a armadura de Deus, bem ajustada, bem alinhada, é impenetrável para a honra e glória do Senhor. Quem crê, diga amém. Amém. Quem está com uma parte da armadura, diga glória a Deus. Amém, irmão. Então falta mais 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar este culto. Tem mais algum recado? Não? Santa Ceia. Santa Ceia, domingo. Bem lembrado, pastor. Domingo, segundo domingo do mês, nós temos a Santa Ceia. Todo crente que se preza e serve a Jesus tem parte com ele. Então, não falte. Glória a Deus. Glória a Deus. No domingo, às 19h30, nós teremos a ceia do Senhor. Estenda as suas mãos na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce e rica comunhão e a consolação de Deus permaneça sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Aplauda Ele.